então só te faz bem. E vai ser papá. Diogo Pissarra está feliz da vida. 10 horas, 10 minutos. Terra Nova. E o Francisco já assim olhar as coisas que esta rapariga sabe. Francisco, não? Francisco Gomes e Jorge Afonso. Olá, senhores e politicamente incorretos, bom dia. Bom dia, João. Olha, é para ter medo esta semana de vocês ou não? A menos que seja o Ministro da Administração Interna ou há algumas pessoas que vamos falar hoje, não há. Como dizia o Two Faces no Batman, maybe not, you know. Okay. À partida não vai haver nenhum problema que possamos ser presos ou assim. Presos não. Você que nos acompanha já sabe, os próximos minutos são da responsabilidade dos nossos politicamente incorretos a exercer a sua liberdade de expressão. Bem, bom dia a todos mais uma vez e vamos começar com um ponto prévio, falando do caso dos bombeiros de Borba que foram agredidos no quartel e aqui o que o Ministro da Administração Interna disse, apesar dele entretanto já ter assinado juntamente com o Presidente da República um contrato de segurança, o Sr. Ministro da Administração Interna disse que Portugal era um exemplo de segurança. Eu gostava de relembrar o Sr. Ministro da Administração Interna de um caso que aconteceu, ou foi o ano passado, ou foi há 2 anos, referindo ao RASI, para quem não sabe, o RASI é Relatório Anual de Segurança Interna, em que isto aqui foi adulterado para ter os números melhores, por assim dizer. Também falando deste senhor que disse que Portugal era um exemplo de segurança, um país que tem casos como o caso de Tancos, que tem como os incêndios Pedrógão, que ele também disse que havia menos área ardida, pois é normal, há menos para arder, há menos área ardida. Tem alguma lógica. E principalmente um país em que as suas autoridades de segurança são agredidas, não é, nem pode ser nunca um exemplo de segurança. Por isso, o senhor Eduardo Cabrita, homem, esteja caladinho, faz favor. Só diz asneira. Totalmente de acordo, Francisco. Seguimos para o segundo ponto prévio, mudando totalmente o paradigma. E parece que este domingo há novamente eleições em Espanha, as quartas em 4 anos. Tivemos eleições no final de 2015, no início de 2016, outras em abril deste ano e, passados uns meses, novamente temos eleições. Não há certeza alguma de que estas quartas eleições em 4 anos não acabem em quintas eleições. Neste momento, a 48 horas do ato eleitoral, a última sondagem do El País aponta para que os partidos de esquerda todos juntos, ou seja, o PSOE e o Podemos, tenham 157 deputados, e os partidos de direita todos juntos, PP, Vox e Cidadanos, somam 153 deputados. Qual é o problema? É que é preciso 176 para formar uma maioria de governo, o que não se conseguiu até agora nestes últimos 4 anos. E é isto que o atual Primeiro-Ministro Pedro Sánchez não foi capaz de fazer e assim dificilmente o terá sem os independentistas da Catalunha outra vez. E o que se está a tentar outra vez em Espanha é ter um governo, como eles dizem, um governo Frankenstein, que é, ou seja, o PSOE, o Podemos, os dissidentes do Podemos e os independentistas da Catalunha, que fariam sempre a chantagem tradicional, que é lutar pela independência da Catalunha, contra o governo de Madrid e contra a monarquia, porque eles são republicanos. O PSOE nada ganhou com estas eleições antecipadas, o PP não está a convencer como alternativa ao PSOE, o Cidadanos está a tornar-se mais num partido de protesto do que outra coisa, e a extrema-direita do Vox já está à frente da extrema-esquerda do Podemos. Muito cuidado aos nossos hermanos, que seja desta, mas dificilmente será. Em relação a isso, só tenho uma coisa a dizer, faça o que fizerem e resolvam a questão da Catalunha, que já está na hora. Sim, exatamente. E vamos ao nosso primeiro tema. Parece que só ouviu falar, Francisco, esta semana em parar com os chumos até o 9º ano, não é? Boa ideia, ótima ideia. É a mesma coisa que para reduzir homicídios, proibir os homicídios. Proibir a punição por homicídios. É boa ideia. Também. Excelente. Olha, no último programa que fiz contigo, Francisco, eu até me lembro de ter citado Almada Negreiros a dizer: a grandeza de um povo faz-se de virtudes e defeitos. Coragem portuguesa, já só vos faltam as virtudes. Aqui digo outra vez, quem é que se lembrou desta ideia? Ou seja, fala-se numa poupança de 250 milhões de euros se não houver chumbos. Fala-se que o chumbo, houve até uma pessoa que disse que os chumbos já não são uma realidade em muitas escolas europeias e que não se trata de facilitismo
Então trata-se do quê? Não faço ideia. Eu até me lembrei da frase do falecido Medina Carreira, que Deus o tenha em bom lugar, quando dizia assim: o que se está a fazer na educação é uma fraude, que é fazer tudo para que os alunos cheguem ao fim da vida sem ter feito exames e sem chumbar. Isto não pode deixar de ser uma fraude. E depois também, à parte, ele disse outra coisa interessante, que é: grande parte dos portugueses só pertencem ao partido do Estado. Recebem salários, recebem pensões. Podem até pensar pela sua própria cabeça, mas como é que ele dizia? Ele dizia: o português vota no governo se o filho passa. De qualquer maneira. É assim, não sei o que é que tens a dizer, Francisco, mas eu digo que isto deu-me tanta volta à cabeça que não sei onde é que se quer chegar com isto, mas acho que é uma medida sem sentido, e se quer cortar, há muito mais no Estado onde cortar sem ser no futuro da educação. É o que eu tenho a dizer. Primeiro dizer que as nossas participações aqui estão a ficar muito, muito cultas. Já citamos ao modo de negreiros e tudo. Mas em relação aos chumos, eu já tinha ouvido esta ideia há uns anos, feita pela Comissão Anti-Chumos do Ministério da Educação, que teve cerca de 4 anos reunida para decidir que boa ideia para diminuir os chumos era proibir os chumos. Ou seja, tiveram 4 anos para fazer, em 30 segundos percebi isso. Se calhar, e também há uma coisa que me assusta, é que nós no nosso país já tivemos muitas medidas que há 20 ou 30 anos se gozava com elas e que hoje são uma realidade. Não vou discutir se estavam certas, se estavam erradas, mas isto está mais estar, que é toda a gente neste momento está a ridicularizar isto de acabar com os chumbos, mas se calhar daqui a 10 anos toda a gente chega ao 10º ano sem chumbar a todo o custo, e vai ser uma coisa normal, e depois para reduzir, como é que se diz, para corrigir o erro vai ser tramado, como costuma dizer. Eu sinceramente não percebo qual é, que é a intenção desta medida, sim que o sistema de ensino, não só português, o sistema de ensino que está implementado nas escolas a nível mundial tem muitos erros, isso já é sabido, é o mesmo há notório, está dito, está escrito e está documentado. Já há muitos séculos, mas isto também não me parece ser a melhor ideia, porque numa altura em que se vê muita gente a queixar-se que os jovens não têm a responsabilidade, tirar-lhes isto que era uma responsabilidade efetiva que eles tinham, que era passar de ano. Sim. Vamos acabar. Ou seja, também não vão haver notas, porque não é necessário notas, tendo em conta que eles não chumbam. Também é escusado eles irem às aulas, fazemos uma coisa, passamos diretamente a malta para o 9º ano. Sim. Ou para o 10º. Passamos diretamente a malta. Sim, eu, por exemplo, só estou a ser um excelente aluno na faculdade, até então fui muito sofrível. Eu não sei se há pessoas a pensar que vamos acabar com os chumos porque isso pode ser um trauma para o aluno. Por exemplo, eu reprovei uma vez e eu não ostento nenhum trauma por causa disso. Eu ostentei as marcas da batalha por ter ultrapassado essa situação. Não percebo. Epá, trauma faz-me esta malta ter estas ideias. E sim é que é um trauma. Ora está. Mas bem, acho que já temos tudo sobre esta questão dos chumos. Mas espero que isto não vá para a frente. Eu também espero que sim. Sei como diz o VAR. Que os partidos no Parlamento tenham ideias. E vimos para Aveiro. Calma, senhores de Aveiro, ouçam-me até ao fim. Faz favor, obrigado. Vamos falar do que aconteceu na passada quarta-feira. O líder conselheiro do PS de Aveiro, numa conferência de imprensa, convocou para assinalar os 2 anos do segundo mandato de Ribal Esteves como presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Disse que era um caso de esquizofrenia política e de bipolaridade, e também se referiu a maus exemplos, como por exemplo o caso das obras do Recio e das obras na Avenida Lourenço Peixinho. Nós já falámos do caso do Recio aqui, agora junta-se o caso da Avenida Lourenço Peixinho. Eu vou dar este seguinte exemplo. Nós estamos em Viseu. Nós estudamos em Viseu. Viseu foi escolhida como a melhor cidade para se viver. O centro histórico de Viseu não é nem sequer parecido com o centro de Aveiro, e devido a Viseu ter uma proximidade com o mar, as questões do centro histórico são diferentes. Viseu precisa o centro histórico em termos de edifício é mesmo no centro da cidade. Aveiro tem algumas coisas históricas sim no centro da cidade, mas é mais o que engloba à sua volta e perto da ria e do mar, que é o património histórico da cidade de Aveiro. A questão é que sim, Aveiro precisa urgentemente de obras de modernização no seu centro, porque se Aveiro quer ser uma cidade, a chamada cidade do século XXI, as cidades modernas, não é só ter internet 5G nas paragens de autocarro. É preciso um bocadinho mais, é preciso ter uma cidade extremamente organizada, e é o que acontece em Viseu. E o que aconteceu em Viseu foi, olhou-se para si, olharam para a cidade e perceberam aquilo que a cidade precisava.
e isso aí, logicamente, que tornou e fez algumas modificações infraestruturas que tinham uma ligação muito forte e emocional com a população, mas isso foi feito em prol da população. Às vezes precisamos deixar o lado emocional de lado. E a Avenida Lourenço Peixinho, ainda por cima estão a falar em tirar o paralelo e mudar por Alcatrão. A minha questão, porque é que ainda existem estradas paralelo? É a principal questão que eu faço. É uma boa ideia, também vão suprimir o separador central e aumentar os passeios laterais, ou seja, o que eles vão fazer é a questão do passeio e da mobilidade a pé vai ficar igual, porque o que vai acontecer vai sair do separador central e vai passar para as laterais. E é uma boa ideia porque os edifícios históricos não estão no separador central, ou sou eu que tenho visto a Avenida Lourenço Peixinho ao contrário. E as árvores? A questão das árvores também tem sido uma questão muito levantada em relação a esta gestão da autarquia. Estava dificuldade a palavra, e eu acho muito estranho porque eu lembro-me quando eu esteve na Câmara Municipal de Ilhavo, a questão das árvores era uma preocupação efetiva e ele inclusive é engenheiro ambiental. A questão das árvores, provavelmente vão ser colocadas árvores, pelo que eu vi nos passeios laterais, pela planificação que eu vi, existiam algumas árvores. A questão do recio, aqueles quadrados de terra batida, logo que aquilo era, pelos vistos também vão ser mudados para a relva. E eu acho que sim, é importante uma cidade ter espaço verde, mas também temos que fazer a gestão do espaço verde e daquilo que pode ser os problemas com as infraestruturas à volta, porque as árvores têm uma coisa chamada raízes e muitas vezes vão para a estrada e depois a estrada fica muito bonita. E enfim, acho que temos que ter um bocadinho de juízo, faz favor, e deixarmos de ver emocionalmente e deixarmos desta perseguição política, está bem, senhores do PS? Está bem? Eu ainda não me esqueci daquilo que vocês prometeram para a Câmara, para a Gafanha da Nazaré, nas últimas eleições autárquicas. Se calhar não vamos discutir isso. É melhor não. Bom, falando deste tema, eu tive a oportunidade de ver a mesma notícia que o Francisco e vi o título: o PS de Aveiro diz que gestão de Ribal Esteves é caso de esquizofrenia política. Vamos por partes. Primeiro, eu reconheço perfeitamente que Ribal Esteves já conta no seu percurso por alguns casos desfavoráveis. Já nem falo na questão do recio, que eu, por exemplo, ao início estava de acordo com aquilo, depois aquilo anda, não anda, depois já não sei se aquilo é boa ideia. Mas é assim, os 3 casos que eu me recordo embora tenha deixado uma autarquia viva, deixou a autarquia de Ilhavo bastante endividada, pelo aquilo que eu sei. É um caso desfavorável. Depois, prestou pouco apoio ao Beira-Mar quando foi subindo de escalão em escalão recentemente. Ou seja, não esteve ao pé do Beira-Mar nos festejos, mas, por exemplo, festejou o título do Futebol Clube do Porto há 2 anos e foi criticado por causa disso, pelos munícipes. E depois aquele caso insólito e muito infeliz numa feira que disse, e passo a citar, vamos dar uma esfrega nas caloiras. Em que ele se encontrava notoriamente feliz a nível de álcool também. Com certeza, exatamente, mas depois, claro que aquilo depois cai como uma bomba. Mas não é? em relação ao caso do Beira-Mar é normal, porque a questão dele em relação aos clubes municipais sim. sempre foi disso. A Ilha era igual. Havia um apoio da Câmara, mas a presença dele praticamente não acontecia. Acontecia quando não tinha mais nada para fazer. Estou a falar de casos ou reconhecidamente e notoriamente negativos, como é o caso da Câmara Municipal de Ilhavo, a nível de dívidas, mas os outros 2 é a nível da população. O que é que acham? Pronto, há pessoas que não gostam. Mas também quero aqui dizer que o Partido Socialista de Aveiro não pode falar muito. E até arrisco em dizer, se Ribal Esteves sofre de esquizofrenia, eu acho que o Partido Socialista de Aveiro, com todo o respeito, sofre de amnésia. Porquê? Porque, se bem me recordo, o mandato mais despesista e ruinoso do ponto de vista financeiro foi do único presidente da Câmara do PS de Aveiro, Alberto Soto, que, segundo as minhas fontes, na parte final do mandato, estamos a falar de 2004, 2005, podem-me desmentir alguém que tenha coragem, mas consta-me que isto é verdade, havia pessoas a trabalhar na Câmara que alegadamente diziam: ai meu Deus, isto está tão mau que nem sequer há dinheiro para papel higiênico e fotocopiadoras. Muito bem. É assim, Ribal Esteves, a meu ver, está, questões pessoais à parte, está
a ter coisas positivas. Está a diminuir a dívida da autarquia, a cumprir prazos, resolver problemas relacionados com algumas ruas e estradas, restaurou escolas e tem um projeto muito interessante para a modernização da cidade até 2025, a contar com o terceiro mandato. Nas autárquicas, eu voto por pessoas, não voto por partidos. Digo sem problema que já votei 2 vezes em Rebau Esteves e, por exemplo, na minha junta de freguesia votei no candidato do Partido Socialista porque não me identifiquei com o candidato da direita. Rebau Esteves, a meu ver, é o melhor o melhor Presidente da República. Isto está mesmo mau. O melhor Presidente da Câmara de Aveiro desde Girão Pereira. É o melhor que existe para servir a Aveiro e votarei nele uma terceira vez em condições normais. Ou seja, Jorge, estás a prever para onde é que o Rebau Esteves vai seguir? Não. É por caso de erros. Está a funcionar bem. Está à luz de Freud, não é? Por onde é que isto iria? Mas não são contas para este rosário. Politicamente incorretos, liberdade de expressão é sempre assim às sextas-feiras. Uma rubrica da responsabilidade dos seus intervenientes, neste caso do Francisco Gomes e do Jorge Afonso. Rapazes, mais a acrescentar? E provavelmente vamos ter que estar pelo menos uma semana sem ir à Aveiro. Seguir a isto. Provavelmente. Pelo sim, pelo não.